Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias. E nós vamos falar sobre famílias realmente. Como ter um lar abençoado, como ter filhos abençoados, como ter um relacionamento abençoado e saudável entre marido, mulher, entre pais e filhos, entre nós, adultos, com nossos pais, com nossos irmãos. Nós vamos tratar sobre relacionamento familiar, sobre cuidado com os filhos, vários assuntos muito pertinentes relacionados à família. E você é o nosso convidado a estar conosco nesta noite. E eu quero lembrar a você que compartilhe o link desse programa com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam ouvir da palavra de Deus aquilo que Deus tem reservado para nós. E lembro você também que nós temos o nosso chat, você pode conversar, você pode mandar sua sugestão de programa, você pode interagir com a gente durante o nosso programa. Estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, mas antes de falar o nosso tema, quero apresentar o casal convidado que está com a gente aqui. Para muitos conhecido, para aqueles que não conhecem, vai ter o prazer e a honra de conhecer o pastor Djalma e sua esposa Rose. Amém. É um prazer muito grande estarmos aqui participando do 15º programa, né, pastor Lauro? 15º programa, exatamente. É um prazer muito grande estar com vocês e que o Espírito Santo possa estar dirigindo e que, ao final de tudo, possa ser alcançado o propósito desta noite. Tamo junto. É realmente um prazer estar com vocês nesse motivo, né, que é a família, que a gente sempre gostou muito de estar nesse meio, né, de trabalhar com essas coisas. É um prazer. Tanto é que gostaram de trabalhar com essas coisas que o pastor Djalma, para quem não conhece, né, o pastor Djalma e a Rose, eles foram os líderes desse ministério por um bom tempo, né? Fomos, com a graça de Deus. Inclusive, eu e minha esposa, nós somos frutos, entramos no ministério, começamos a trabalhar no ministério devido a um convite do pastor Djalma. Amém, né? Deu bons frutos, né, pastor Lauro? Estamos na luta, estamos continuando, isso é importante. Esse é o mais importante de tudo. É isso aí. Gente, hoje nós vamos falar então de investindo na família. Devemos dedicar tempo e esforço, dedicação na construção do nosso lar, da nossa casa. Esteja certo que você deve ser o referencial para o seu filho. O seu filho, no caso aqui, vai ter um referencial, precisa de um referencial. E você, pai, você, mãe, é o referencial para ele em todos os aspectos, em todas as áreas. Seja com ele pequeno ou ele quando for adulto. Nós vamos falar sobre isso bem detalhado, bem conversado durante o nosso bate-papo aqui. Mas para a gente começar a falar aqui sobre família, sobre o assunto de família, quando nós falamos em investir tempo na família, dedicar o tempo, o trabalho, nós estamos falando disso para quê? Para ter uma família feliz, uma família abençoada, uma família saudável. É isso que a gente fala, todo mundo quer, eu gostaria de ter uma família feliz, uma família saudável, uma família abençoada. Mas o que é? Qual o referencial para a gente dizer essa família é uma família feliz, essa família é uma família abençoada? O que a gente pode usar como referencial, pastor Djalma, para a gente entender aquela família é uma família abençoada, aquela é uma família que a gente deve seguir como um exemplo, para a gente conversar? Então, pastor Lauro, quando eu recebi o release do programa de hoje, eu fiquei pensando nessa pergunta. E me ocorreu um negócio muito interessante, que é definir, primeiro, o que é casa e o que é um lar. Né? O que é uma casa? O que é um lar? Porque muitas vezes se foca muito na construção física da casa. E esquece de ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação na construção do lar, do dia a dia daqueles que estarão habitando aquele lar. Então eu entendo que, feito essa conexão, para entender essa diferença do que é uma casa, que é o espaço físico, e o lar, que é exatamente a construção de algo que possa tornar aquele lar abençoado, né? Eu entendi assim, que primeiro, uma casa, um lar, na construção de um lar, nós precisamos ter a certeza de que esse lar ele é abençoado.
Quando a gente fala de abençoado, é abençoado materialmente, a parte física, emocionalmente, a emoção daqueles que estão dentro do contexto desse lar, e física, né? A física é a pessoa propriamente dita. E todos que moram na sua casa, todos que habitam esse lar, precisam buscar primeiro a segurança definitiva que está em Jesus Cristo. O senhor está falando isso, né? Desculpa interromper. Não, mas eu acho que esse é o propósito mesmo, que a gente troca uma coisa ideia. Que eu converso com minhas filhas, né, todos os dias, é uma pergunta que eu faço. Você falou da questão espiritual, né, de ter o contato com Deus, nesse ponto que o senhor está falando. Todo dia eu falo para a filha, você fez o seu devocional? Você já conversou com Deus hoje? Às vezes no final da noite, quando ele vai dormir. Ah, pai, hoje eu não fiz. Ah, pai, hoje eu fiz. Quando ela fala, pai, hoje eu não fiz, eu falo, filha, você tem que cuidar do seu coração, do seu Sim. relacionamento com Deus. Deus não precisa que você fique cuidando dele, mas você precisa estar na presença de Deus. Intimidade você com precisa estar junto de Deus, porque você depende da sua vida, depende do direcionamento de Deus. Como o senhor estava falando, a gente ter a busca do nosso desejo espiritual de estar ligado com Deus, né? Isso é um detalhe muito importante que muitas vezes passa desapercebido, porque se nós fizermos uma análise, você vai ver que a casa, normalmente, ela é bem cuidada, né? Faxinada, limpa, tira poeira, né? Tem uma vez por semana, pelo menos, faz uma faxina completa na casa. E muitas vezes nós esquecemos de fazer a faxina daquelas coisas que estão pesando no nosso espírito, e nós só vamos conseguir fazer isso através dessa intimidade que a gente tem com Deus, dessa busca da intimidade, né? Da oração, da leitura bíblica, do devocional que normalmente a gente precisa fazer, né? Primeiro, lá em casa nós temos esse hábito, fazemos o nosso devocional junto, eu e a Rose, e só que isso não é o final, é a primeira coisa que nós fazemos logo de manhã, antes do café da manhã, mas não é o final de tudo, porque durante o dia eu tenho vários momentos que eu também procuro me fazer essa conexão, e ela também fazer exatamente essa conexão com Deus, que é exatamente o que vai dirigir os nossos dias e vai dizer para a gente se a gente realmente está alcançando uma intimidade que possa agradar a Deus, né? E isso vai ser assim, fazendo com que a gente fique melhor a cada dia no nosso relacionamento com Ele. E eu acho que nesse gancho a gente pode dizer que o que a gente vai abordar um pouco hoje aqui é exatamente isso. A intimidade que nós temos que ter com o nosso Pai Deus é a mesma intimidade que nós temos que ter com o nosso Filho, né, nessa jornada terrena. Com o nosso filho, e também a gente pode estender a mesma intimidade com a esposa, Com né? a esposa. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco disso na hora que falar do casal, né? Com certeza. Né? Então, eu coloquei assim, o que vai abençoar um lar? Primeiro, a segurança, como a gente já falou, material, emocional e física. Em segundo lugar, o fundamento. Quais são os valores, né? Quais são os princípios que estão inseridos dentro desse lar, né? Dentro dessa casa que agora nós estamos construindo um lar nele. Já não é mais a construção física, não já é a agora construção já é o física, lar. nós estamos construindo a parte espiritual mesmo, o que vai fazer com que esse lar fique abençoado. Então, primeiro, ele tem que proporcionar segurança, né? E segundo, ele tem que ter um fundamento, que são os valores que nós estabelecemos, né? E os princípios, que são os princípios da palavra. Os valores seriam aqueles valores que nós cultivamos no dia a dia através da sociedade, né? Que tem algumas coisas que a gente concorda, tem algumas coisas que a gente não concorda. Agora, os princípios bíblicos, não. Na palavra, ela é muito clara sobre cada detalhe dos princípios bíblicos que deve reger um lar, né? Então, o fundamento, a segurança, ela é importante, e o fundamento também. Mas o lar também não pode só tratar de segurança e de fundamento. Ele tem que ser um refúgio, né? Ele tem que ser um refúgio de acolhimento, ele tem que ser um refúgio de respeito, ele tem que ser um refúgio de carinho, ele tem que ser um refúgio de cuidado, ele tem que ser um refúgio de descanso, né? Eu sempre digo isso, o lar, ele tem que ser uma coisa prazerosa para todo mundo. Quando eu estou no meu escritório, né, ou quando eu estou fora de casa, eu quero voltar para casa,
né? Então, o lar tem essa propriedade quando ele está abençoado, quando ele está debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, por quê? Porque ele tem que ser um refúgio também. Como o senhor falou que o lar tem que ser prazeroso para todo mundo, né, da família. Isso é algo que eu aprendi com o senhor lá atrás, um dos cursos que o senhor ministrou para nós, de educação de filhos. E foi algo que marcou muito a minha vida com a da Fernanda, que a Fernanda ela é muito criteriosa dentro de casa, questões de organização, até um pouquinho exagerado às vezes, né? Mas eu acabo dizendo que o lar tem que ser um lugar prazeroso para todo mundo. E isso eu tenho levado adiante para todo mundo que eu converso, para todos os cursos que a gente ministra, para as pessoas que eu tenho oportunidade de falar, eu levo adiante esse ensinamento que eu tive com o senhor, que o lar ele tem que ter o prazer para todos. Não pode ser bom só para mim como pai, ou só para a Fernanda como mãe. Para os filhos também tem que ser, né? Exatamente. Muitas vezes eu já, nessa jornada, a gente sempre trabalhou com famílias, como você disse, eu também já fui líder do Ministério de Famílias, você entendeu? A gente sempre trabalhou com famílias e volta e meia você escuta assim, minha casa, minhas regras, né? Na verdade, a gente deveria pensar bem nisso, minha casa, minhas regras, porque as regras elas são importantes para disciplinar o andamento das coisas, mas a casa não é minha, é nossa casa, né? Nossas regras, porque a regra ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser conversada um com o outro. Eu converso com a minha esposa, eu converso com meus filhos. Então eles têm que entender que a casa ela tem uma regra, mas são as nossas regras, não é a minha regra. Você entendeu? Então às vezes a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, porque a gente sempre fala que palavra tem poder. Né? Bastante, né? E aí a gente começa a verbalizar algumas coisas que lá na frente vai provocar conflito, né? E como a gente diz que a casa ela tem que ser prazerosa para todo mundo, para todos os que nela habitam, então a gente precisa às vezes tomar cuidado com algumas coisas, porque mesmo as regras mais firmes, em alguns momentos a gente vai ter que flexibilizar ela, né? Desde que isso não viole um princípio. Exatamente, essa questão é importante, né? Flexibiliza desde que não viole o princípio, principalmente os princípios que são baseados na palavra de Deus, né? Isso não pode ser violado, né? Exatamente. E aí, por último, a casa tem que ser um lugar de cumplicidade, né? O lar, propriamente dito, formado, ele vai ter segurança, ele vai ter fundamento, que são os valores e os princípios. Ele vai ser um refúgio, né, de santidade, de acolhimento, de respeito, de amor, de carinho, de cuidado e de descanso. E ele vai ser também um lugar de cumplicidade, porque cumplicidade eu entendo assim, é você ter com quem abrir o seu coração. Você abre o seu coração com o seu cônjuge, você abre o coração com o seu filho abre o coração com você, então é um lugar de cumplicidade, onde a gente tem a oportunidade de fazer esse exercício. Esse espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo, né? Exatamente. Né? Então, você vê que quando a gente começa a pensar exatamente nessa diferenciação de casa e lar, você vê que a casa você investe tempo, você investe dinheiro, né? Você chama um arquiteto, você planeja, você decora, você faz tudo. Mas a sua preocupação maior deve estar sempre relacionada com o que vai acontecer dentro daquele lugar. Né? Que muitas vezes você pode construir uma mansão suntuosa e lá dentro ser um negócio frio que não tem valor nenhum. Por quê? Porque não é um lar de verdade. Eu gostei desse ponto que o senhor comentou sobre a intimidade, da cumplicidade, né? Porque realmente existem situações que nós precisamos conversar, desabafar, ou falar. O filho precisa ter essa liberdade com o pai. Minhas filhas têm essa liberdade de expor o coração, aquilo que elas estão sentindo, né? E elas precisam disso. E é dentro do lar que é o melhor lugar deles fazerem isso. O lar é a primeira unidade, pastor. É a primeira unidade onde nós temos a oportunidade de fazer esse exercício. Se os nossos filhos, o nosso cônjuge não encontrar esse espaço dentro do lar, provavelmente ele vai estar buscando isso fora do lar, compartilhando coisas que muitas vezes ele deveria estar compartilhando com o seu cônjuge, o filho deveria estar compartilhando com o seu pai, está compartilhando com um amigo, com outra pessoa, que você não sabe quais são os valores que estão incutidos nele, para onde é que vai levar a opinião dessa pessoa, ela ter compartilhado com ela
alguma coisa que era para ela era importante, mas que por ela não ter os mesmos princípios, né, ela provavelmente pode direcionar isso de uma forma incorreta e que vai gerar problema na educação dos nossos filhos. Isso. Se a gente não educar e não cuidar, com certeza alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir, alguém vai cuidar, alguém vai tomar o lugar que seria nosso. Eu né? sempre falo o seguinte, se você não ocupar o seu espaço, alguém vai ocupar. E pode não ser coisa boa. Aí esse é o grande problema. E né? aí que é o grande desafio, né? Porque depois que o caldo entorna, para você voltar recuperar o negócio, dá o dobro de trabalho, né? Então, quando a gente tem essa visão de lar, de família, que nós temos que valorizar o princípio bíblico, de ter essa unidade, ter essa cumplicidade, né? E ter esse respeito, facilita para nós como família, né? Para o casal, para os filhos, para todos, acaba sendo melhor, né? Sim. Sendo um estilo de vida mais tranquilo, vamos dizer assim. Exatamente. Isso proporciona para a gente a oportunidade de viver num lugar abençoado, que é exatamente a questão que você está levantando, né? Como é que a gente pode, qual o parâmetro para a gente medir isso, né? Então, eu acho que é esse o caminho. Muito bom. Você em sua casa já conseguiu anotar o parâmetro para você ter um lar abençoado, a diferença de uma casa, de um lar, né? Isso é importante, né? Isso tudo que o pastor Djalma conversou aqui e compartilhou, isso é muito importante, faz muita diferença na vida dos filhos, da esposa, da família no modo geral. Então, fique atento, preste atenção e aquilo que for interessante, importante, que tudo aqui com certeza vai ser, que você possa anotar e fazer as correções se você achar necessário dentro do seu contexto familiar. Quer comentar alguma coisa, minha esposa aqui, ó? Fernanda, eu estou contando com seus comentários também, Fernanda, né? Vamos fazer disso aqui uma sala de bate-papo mesmo, né? Eu só vou fazer um comentário. Ontem eu assisti uma live, né, do pastor Juscelio de Souza, né? Eu estava acompanhando uma live em famílias, né? E quando o senhor falou de nossa regra, nossa casa, nossa família, foi justamente o mesmo contexto que ele utilizou lá. É a mesma visão de nosso. O lar é nosso, né? É nosso, é. É isso aí. É uma equipe. Bom, vamos lá. Eu vou pegar o segundo ponto para a gente debater aqui, então, pastor Djalma. Claro que ter um padrão de excelência em tudo é o que devemos buscar, com certeza. Tudo o que devemos fazer deve apresentar excelência. Isso é bíblico. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o seu coração, como para o Senhor e não para homens. Isso inclui o cuidado e a manutenção da nossa família. Aí eu queria comentar 2 pontos importantes. Primeiro, do casal. Quais os cuidados do casal? Vamos falar do casal primeiro. Quais os cuidados que o casal deve ter entre eles, do contexto familiar? Olha, pastor Laura, a gente já teve a oportunidade de ministrar, e vocês também já ministraram várias vezes o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. A gente já fez o curso, né, Casados para Sempre. E o básico de tudo isso, na minha maneira de enxergar, é que o casal ele precisa entender algumas regrinhas básicas no relacionamento, na estruturação da autoridade dentro de casa. A primeira é que o casamento ele é o primeiro relacionamento estabelecido pela Bíblia. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro na cabeça do casal. E é importante a gente falar que muitas vezes tem pessoas que não são cristãs que podem estar nos assistindo. É dizer que tudo que a gente aborda aqui é de acordo com o princípio bíblico, porque nós somos cristãos, então nós estamos trabalhando os princípios bíblicos. Muitas vezes vai ter algumas coisas que vai confrontar com alguma coisa do mundo. Alguma ideologia, né? Com a modernidade. Então, o que a gente tem que deixar claro é isso, que nós estamos nos posicionando de acordo com o princípio bíblico. Sim. Né? Os princípios do mundo eles são mutáveis. O princípio bíblico, nós já estamos aqui há mais de 2000 anos, ele permanece o mesmo, desde o princípio. Desde o princípio bíblico é o mesmo. Isso não muda, é isso que é sólido, consistente, que dá e é segurança. Sobre isso que nós estamos realmente fazendo a abordagem dos assuntos que nós estamos discutindo aqui hoje. Né? Então, o primeiro relacionamento estabelecido pela Bíblia é o casamento. É o primeiro relacionamento na rede de relacionamentos. O casamento é o primeiro
relacionamento na rede de relacionamentos. É o relacionamento prioritário da família, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né, dando uma destrinchada nesse assunto. Todos os demais relacionamentos, eles são subordinados a esse primeiro relacionamento. E é exatamente isso que dá a estrutura de autoridade dentro da família. E aí, esse é um tópico. O outro tópico que a gente precisa tomar cuidado, que a gente vai também dar uma aprofundada nessa discussão agora, é a paternidade centralizada nos filhos, que a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse é um ponto muito importante e muito interessante Exatamente. de comentar, né? Então, o casal precisa estar antenado com essas coisas, né? E aí, o que a gente precisa entender aqui? Primeiro, é que a mulher completa o homem, né? A mulher completa o homem, e isso isso está bem claro lá em Gênesis, que Deus não criou um outro ser e não fez outra coisa. Ele tirou do homem alguma coisa e formou a mulher. Tá Para certo? completar. Então, a mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Eu acho assim, o grande desafio na cabeça do casal é entender que os filhos não completam a família. Né? O homem completa a mulher completa o homem, mas os filhos não completam a família. Por quê? Porque os filhos expandem a família. Homem e mulher aqui que o senhor está dizendo, então a família já está completa, né? Isso que é importante entender, porque as pessoas acabam pensando assim, quando eu tiver filho, a família vai completar. Não. Não é esse o conceito, na verdade. Como né? a gente disse que é o primeiro relacionamento, é o relacionamento prioritário, e todos os demais relacionamentos eles são dependentes desse primeiro relacionamento, então o primeiro relacionamento já está completo. Quando vêm os filhos vêm para expandir a família. E quando a gente fala de expansão, é o que a gente aborda no curso de educação de filhos também, né? Que filhos são como navios, né? E Samitiba escreveu um livro sobre isso. Filhos são como navios. Então, qual é o seu trabalho? Se eles vêm para expandir a família, você tem que prepará-los para que eles possam navegar por conta própria num determinado momento. Se filhos são como os navios, você não pode pensar que você vai tê-los constantemente debaixo das suas asas. Isso é muitas vezes um erro de muitos pais, né? Acabam achando que os filhos vão ficar para sempre sob os cuidados deles, né? Então, existem situações que os filhos acabam até casando, né? Acho que o pastor Djalma deve saber de situações, já ouviu, né? E ainda estão debaixo do cuidado e da autoridade dos pais, né? Quando casou, ele já se constituiu uma nova família e deveria tomar seu rumo. Sim, porque a palavra ela é muito clara: deixará o homem a sua casa, né? Iniciar a sua esposa, a sua mulher, e constituirá uma nova família. Então, essa união ela é física, espiritual e emocional. Entendeu? Eu não estou, no caso, falando questão de honra. Logicamente, nós deixamos nossos pais, unimos a esposa, continuamos honrando e cuidando. Nós vamos falar sobre honra um pouquinho depois, né? Mas agora nós somos uma nova família, uma nova unidade. Então, é por isso que os filhos expandem a família, né? Porque eles vêm, fazem parte num determinado caminho com a gente num determinado tempo da jornada, certo? E depois eles vão seguir o caminho deles. E a nossa função é prepará-los para isso, né? A nossa função é prepará-los para isso. Eles continuam com a gente, e nesse tempo é onde a gente está colocando para eles os nossos valores, todo o ensinamento que uma família, que um pai passa para o filho, né? Com exemplos, principalmente com exemplos, né? E depois eles vão embora, então nós temos que nos cuidar como casal e estar juntos. Então a gente precisa entender. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Então a gente precisa entender exatamente essa sequenciação de como isso tem que funcionar na prática, porque na verdade já em muitos cultos a gente já viu o nosso pastor pregando sobre os papéis que cada um tem que desempenhar dentro da... Então você é pai, a Fernanda é mãe e os filhos são filhos, né? E cada um tem que desempenhar o seu papel. Quando as coisas começam a ficar misturadas, né, isso, na verdade, vai causar confusão na cabeça dos filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, né?
Porque, na verdade, aí não tem uma certeza do quem exerce uma posição, quem exerce a outra, qual é a função do filho, qual é a função do pai ou da mãe. Essa confusão acaba gerando um desarranjo da família, é isso que o senhor está acabando de... Exatamente, ele dá uma desestruturada em toda a base da família, né? E se isso começa desde pequeno, quando o filho se torna um adolescente ou jovem, acaba ficando mais difícil ainda, né? A organização da família. Fica mais difícil e provavelmente ele vai carregar uma carga emocional que vai impedir ele de constituir uma família bem estruturada também. Que é a família que nós falamos um pouquinho antes. Exatamente. Né? Então, por isso que é importante a gente... Eu sei que hoje nós vivemos... E eu acredito assim, esse momento de isolamento social que a gente vem vivendo 10 de março, que flexibiliza, daí a pouco em alguns lugares aperta de novo, isso trouxe à tona um negócio muito interessante para a gente poder fazer a nossa reflexão. Antes, o que acontecia? Essa família, na verdade, não existia uma cumplicidade, né? Porque o pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, o filho ficava para a escola o dia inteiro, aí se reunia à noite. Muitas vezes as coisas ficavam numa discussão, num relacionamento meio raso. Com o isolamento social, tudo veio para dentro de casa, né? E aí é que você vai ver onde é que a base está bem estruturada. Onde tem a base bem estruturada, esses desafios eles foram vencidos gradativamente com louvor. Onde ela já estava meio bagunçada, isso agravou o problema, né? Não que não teve desafio, para todos tiveram desafio. Sim, tanto aqueles sim. que estavam um pouco mais organizados e aqueles que estavam desestabilizados, né? Sim, mas aqueles que estavam desestabilizados aflorou mais rapidamente o problema, né? Com certeza, Porque né? eles tiveram que fazer uma adequação que talvez eles não estivessem preparados. Que talvez todo o problema, toda aquela dificuldade, a falta de comunicação, a falta de relacionamento estava numa zona neutra, mas de repente apareceu para todos. O que eu vejo é assim, eu escutei de muitos pais logo no começo do isolamento social, o que eu faço com meu filho? Meu filho não está... Pensa bem, o que eu faço com meu filho? Meu filho não está indo na escola. Aproveita, né? Você entendeu? Então tem N maneiras de você encarar o mesmo problema, né? Todo mundo com certeza teve problema. Agora a forma como você faz a adequação disso, os ajustes, é que vai dizer em que nível que está essa família de verdade, né? Tem aqueles que conseguiram estruturar as coisas de tal maneira que os filhos passaram eles aproveitaram para ter um contato maior com os filhos e esse relacionamento ficou mais azeitado, mais próximo, né? Mais gostoso, né? Tanto que tem filho hoje que se você perguntar para ele se ele quer voltar para a escola física, ele falou que não, ele quer ficar em casa. As minhas são exemplo. As minhas, pai, eu quero ficar desse jeito, tá muito bom assim. Né? Você percebe? E assim, elas têm uma carga de estudos ainda bastante intensa, né? Mas não querem voltar. Eu preferiria continuar dessa forma. Mamãe leva lanche. Então, mas você percebe? Então, cada contexto tem que ser administrado dentro do seu contexto, dentro das coisas que estão naquele contexto. Por isso que a gente fala. Eu sempre falo isso quando a gente ministra os cursos. Não existe receita pronta, né? Relacionamento, família, não é uma receita de bolo que você fala assim, faz assado, faz assado, que vai dar esse resultado. Não é isso. Na verdade, você vai adquirindo, através dos cursos, da vivência, da maturidade, as ferramentas necessárias para você administrar os conflitos. E muitas vezes você vai para o erro e acerto, né? Você aplica uma ferramenta, não dá certo, daí você aplica outra ferramenta, ela melhora, daí você aplica outra ferramenta, ela estabiliza. Mas o que isso significa, na verdade, né? E voltando para o contexto do casal? Educar filhos dá trabalho. Bastante trabalho, né? E exige de nós uma disposição de tempo integral, né? Então, esse que eu acho que é o grande desafio quando a gente fala que cada um tem que exercer o seu papel, né? A paternidade, a maternidade, os filhos, cada um tem que exercer o seu papel, que a hora que um desses daí fura o esquema, desestrutura a organização, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque isso aí você abre uma porta que você não sabe para onde vai dar. Isso. O senhor começou falando de uma analogia de filhos são como navios, né? Uhum. O senhor poderia
terminar essa história, assim, o contexto que o senhor sempre conta nos cursos, né? Como que a analogia, como que é o filho como navio. Então, Tem pais que não conhecem, né? Então, de repente, o para ter filho é como oportunidade. navio, na verdade é o seguinte, o filho não foi criado para ficar debaixo das nossas asas. O navio não foi não foi construído para ficar no porto, né? O navio ele foi construído para navegar. Ele pode eventualmente voltar para o porto para recarregar, ele pode voltar para o porto para abastecer, ele pode voltar para o porto para fazer uma manutenção, mas o lugar do navio é no mar, navegando. E os nossos filhos é a mesma coisa, nós temos que criar a base para que eles possam navegar. Tem horas que eles vão navegar por águas turbulentas, tem hora que eles vão ter necessidade de voltar para o porto e a casa tem que ser o porto seguro para ele ter certeza que ele pode voltar ao momento que ele desejar, né? Tem hora que ele vem para fazer alguma manutenção, né? E tem hora que ele vem simplesmente para descansar, né? Eu gosto de falar um pouco sobre isso porque eu tenho filhos com 42 anos já. Então, na verdade, eu sinto essa experiência como uma experiência forte, você entendeu? Porque eu vejo a preocupação dos meus filhos de periodicamente vir para casa, de estar em casa. Quando eles estão em casa, eles estão como se eles não tivessem outra casa. Eles vêm para casa para ficar... Voltou para o lar. Voltou para o lar, exatamente. Mas o senhor comentou algo agora que é importante, até a gente comentar para quem está nos assistindo, né? Muitos de nós aqui, nós somos pais, né, de 2 filhas ali, adolescentes. Mas nós somos filhos também, né? Sim. Então, essa é a questão. Nós temos também que, em alguns momentos, eu sempre digo, né? Quando eu preciso conversar, preciso de um conselho, de uma orientação, que eu estou precisando conversar com alguém, eu converso com a Fernanda, com minha esposa, converso com meus irmãos, mas quando eu preciso, eu vou na casa da minha mãe. Né? Como o senhor falou, é um porto seguro, né? Então, Sim. eu volto lá, mãe, dá uma orientação, me dá... Não no meu pai, porque meu pai já faleceu, né? Mas eu tenho a minha mãe, então eu vou lá justamente para isso, para conversar. Ela tem sabedoria, tem conhecimento e pode me orientar. Tem vivência, né? Tem a maturidade, já alcançou um nível de maturidade que permite que ela faça, às vezes, alguma inferência, não com o intuito de mudar o que você está pensando, mas levar você a fazer um raciocínio diferente, porque muitas vezes a gente está tão focado no problema que a solução é simples e a gente não consegue enxergar a solução. Não consegue enxergar. É, isso eu comentou algo bom também, né? Muitas vezes eu nem vou para perguntar algo, mas ela está vendo alguma coisa fora. Sim. E acaba falando, filho, você está vendo a situação, você não acha melhor fazer assim? O que você pensa disso? Então, acaba enxergando algo que muitas vezes nós não acabamos não vendo. E eu acho que esse é a grande sacada que nas dificuldades a gente deve procurar. A palavra diz isso, né? Que nas dificuldades a gente deve procurar uma multidão de conselheiros, de pessoas que realmente tenham princípios bíblicos, estejam enraizados na palavra e que possam nos ajudar a enxergar aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando. Isso é bom e é importante ter. E os pais, quando a gente tem esse porto seguro para voltar e poder conversar, é um caminho, né? É um caminho, é isso. E é aí. muito importante. E é por isso que o lar ele tem que ser prazeroso para todo mundo, porque quando ele é prazeroso para todo mundo, os nossos filhos vão sentir prazer de voltar para casa. Eu tenho um filho que já é casado, tenho neto, entendeu? Recentemente eu tinha programado uma viagem no final de semana aí do feriado prolongado para Montes Claros, daí deu um entreveiro que praticamente quase não deu para mim ir. Quando eu cheguei, daí no fim eu consegui resolver o problema e quando eu cheguei lá, eu falei assim para ela, quase que eu não cheguei. Falei, eu já tinha combinado com a minha esposa o seguinte, se o senhor não viesse hoje, que era sexta-feira, amanhã de manhã a gente já estava com o carro pronto para ir para Indaiatuba para passar o feriado com vocês. Então são essas coisas que dá prazer para a gente. Em outras oportunidades ele tira férias de 15, 20 dias, vem e fica uma semana, 10 dias em casa, entendeu? Então, você vê que ele vem por quê? Porque ele sente prazer em estar conosco e vê a alegria da gente de estar com eles, né? Principalmente de poder curtir o netinho, né? É isso aí. Então, olha, você que está nos acompanhando, às vezes a gente está numa visão, numa ótica aqui só de pais, né? Mas se põe no lugar de filhos, se você tem seus pais ainda, né? Se põe no lugar de filhos e ter esse prazer de poder ir na casa do seu pai, da sua mãe, de poder visitá-los, ouvi-los, né? O pastor Djalma sabe, porque ele acompanhou a minha mãe, a casa da minha mãe por muito tempo, né? Por questão de trabalho, era frente à casa da minha mãe. Uhum. E
Meus irmãos e eu, né? Sempre falo que sou o que menos passo lá. Mas todo dia. Todo Não dia, falha eu um sou dia. testemunha. Não falha um dia que deixa de passar na casa da minha mãe. Então, eu, às vezes, falho, isso é verdade. Mas meus irmãos, não, eles estão lá todo dia. Falha assim, não é falha assim, na verdade, eu acabo falhando no sentido de não ir todo dia, mas meus irmãos passam, né, de ir lá, de conversar, de sentir prazer de estar na casa dos Mas pais. eu garanto para você que das vezes que você passa também com muito prazer Com certeza. de estar lá, Com você certeza. entendeu? Então, acho que isso que é Daqui gostoso. a pouco eu vou passar lá. É, isso aí. Tá certinho. Então, pastor, na verdade, quando a gente fala de casal, eu acho que nós já elencamos algumas coisas aí. Agora, o grande problema do casal que precisa tomar cuidado é que a gente fala que esse é o primeiro relacionamento, né? Então, já está, ele completa ela e ela completa ele. Aí, só que quando nascem os filhos, dá uma desestruturada, dá uma balançada no negócio, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós chamamos nos cursos que nós ministramos de paternidade centralizada nos filhos. Né? Então, a gente precisa entender que o filho vem para expandir a família. Então, lógico, requer, num determinado período, os cuidados necessários, tudo, mas a gente não pode esquecer que o nosso primeiro amor é o nosso cônjuge. E aí a gente precisa, eu sempre gosto, né, de usar isso, e às vezes isso já me confrontaram algumas vezes, mas não tem problema, eu acho que cada um tem o direito de pensar exatamente como ele deve conduzir as coisas dele. Eu vejo assim, na vida, todos nós temos que ter as nossas escalas de prioridades. Né? Nós temos que ter a nossa escala de prioridades. Então, a primeira prioridade, quem que é? É Deus. Né? O meu relacionamento com Deus é a primeira prioridade. A segunda prioridade é minha esposa. A terceira prioridade é os meus filhos. A quarta prioridade é o meu trabalho e a quinta prioridade é o meu ministério. Mas, pastor, quer dizer que o ministério, então, é a última? Não, você tem que buscar o equilíbrio entre as prioridades. Mas você tem que saber do que você precisa abrir mão quando confrontar duas coisas que são prioritárias. Né? Para saber qual é a mais prioritária. Qual é a mais prioritária. Então, é importante a gente ter esse norte, porque isso também facilita a organização e a dinâmica da família, você entendeu? Porque você passa isso para os seus filhos também. E, aliás, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para todos os pais que estão nos assistindo, e não é nenhuma novidade, que os filhos são réplica dos pais. Né? Eles vão espelhar, né? Sim, eu sempre falo isso. Quando você começa a perceber que tem algum problema com o seu filho, presta atenção no que está acontecendo no seu relacionamento entre você e o seu cônjuge. Que muitas vezes você está achando que a coisa aqui está nadando de braçada, mas eles estão percebendo. O meu filho caçula, por exemplo, o Guilherme, que é surdo, se eu chegar em casa com o semblante meio fechado, ele já quer saber o que está acontecendo. Então ele percebe no semblante que tem alguma coisa que não está... Só de olhar já Só percebeu. de olhar. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes uma discussão que você acha que não tem problema nenhum, uma alteração... Nós estamos casados há 42 anos. Né? 42 anos nós estamos casados. Eu não me lembro, primeiro, de ter levantado a mão para qualquer um dos meus 3 filhos. E não me lembro de ter tido uma discussão de alteração de voz, gritar, ofender a minha esposa, você entendeu? Eu não me lembro. Se tiver, você pode falar que... Fala ao vivo, Rose. Já. Não, eu não tenho problema com isso, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa entender que exatamente essa é a questão, né? Que você vai ser sempre o exemplo. Os seus filhos vão espelhar em você. Então, muitas vezes você está querendo um comportamento do seu filho que não é um comportamento que você está tendo. Né? Conflito, com certeza, o senhor e a Rose tiveram. Sim, com certeza. 42 anos, se não tiver conflito, mas a gente precisa saber... Não é normal, né? Você precisa saber como que você administra isso, na verdade. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender isso, que filho, ele vem para expandir. Então, a gente tem que dedicar um certo tempo para eles, mas aí você tem todo um processo, porque nós somos os governadores dos nossos filhos. Né? E nós não podemos perder
o norte exatamente dessa jornada. Por quê? Porque a hora que eles forem navegar por conta própria, aí o que acontece é aquilo que nós chamamos de síndrome do ninho vazio. Né? Se as pessoas não alimentaram isso durante toda a vida, não compartilharam, não foram cúmplices, o casal, né? Ficou com a paternidade centralizada nos filhos, a hora que o filho voa, levanta voo, o lar fica vazio e aí é que começam a surgir os problemas. Quem é você? São como se fossem dois estranhos. Dentro de casa. Quando a gente fala de paternidade centralizada nos filhos, é que todas as ações da família, na verdade, acabam levando como prioridade o filho, né? Então, todas as ações sempre vai beneficiar o filho. É uma tendência, né, da mulher principalmente, o homem também, mas é uma tendência de se preocupar mais com toda a problemática da criação dos filhos. E quando você vê, você está abandonando o outro, está deixando de priorizar o seu companheiro, porque são muitas minúcias na criação dos filhos. E você acaba abandonando essa parte. Mas quando você vê os filhos indo embora, que eles vão mesmo, você vê que perdeu a essência do casamento, a essência, a cumplicidade. Não o respeito acho que não perde, mas a cumplicidade, aquela coisa de estar junto, de decidir junto. No fim, isso vai se perdendo com o tempo quando você foca nos filhos. E é tudo que o pastor Diabo disse no começo, né? Cumplicidade, tudo que a senhora falou que perde é o que forma o lar, né? É o que fortalece, E aí é interessante porque muitas vezes, para você, pai que está aí nos assistindo, pai, mãe, às vezes você pode estar achando que você está fazendo um grande benefício para o seu filho com a paternidade centralizada, mas lá na frente você vai ver que você acabou criando um enorme problema no desenvolvimento e na educação dele, entendeu? Porque por ele ser o centro de tudo, né, ele distorce um pouco a personalidade dele também. Ele começa a achar que eu posso, eu sou prioritário, produz um ser egocêntrico, né? Isso não fica só daí dentro do lar, né? Não, isso vai expandindo, isso, né? Em todos os lugares ele acha que é o centro de todas as situações. Porque, na verdade, o lar é o primeiro núcleo, depois vem, né, a família estendida, depois vem o trabalho, vem a escola, vem a igreja, né? Então, em cada lugar você exerce o seu papel. Né? E exercendo o seu papel, você vai replicar muitas vezes as coisas que estão acontecendo no primeiro núcleo, que é onde você, na verdade, aprendeu quase tudo, né? Isso. Aprendeu muitas coisas, né? Tudo que ele formou até ali, basicamente, deveria, né, ser aprendido dentro da família. Ou boa parte disso, né? E a gente precisa ter sempre alinhado isso na nossa cabeça, né? Que os responsáveis pelo discipulado e pela educação dos nossos filhos somos nós, né? A escola, ela vai dar conhecimento, ela não vai dar. A educação é dada dentro de casa, porque é ali que você incute os valores, é ali que você incute os princípios, é ali que você mostra as regras, você entendeu? E não é o que você fala para os seus filhos, é o que você mostra de como você é, de como você age, da troca que tem com o seu esposo. Tudo isso é o que marca a criação das crianças. O que você fala, ele pode encontrar daí 5 minutos uma coisa que desdiz o que você disse. Não, o seu comportamento, o seu relacionamento com o seu marido é o exemplo que o seu filho vai levar para a vida. E é interessante porque no curso a gente fala um pouco disso, né, da questão do abraço, né? O abraço do pai significa segurança, né? O abraço da mãe é acolhimento, é conforto, né? Conforto, né? Então, e às vezes a gente perde a oportunidade disso. Eu sou um pai muito babão e abração, você entendeu? Então eu não perco a oportunidade, mesmo agora com meus filho com 40 anos, a gente se abraça e beija sem problema nenhum, você entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos realmente cultivar dentro da nossa casa. Dentro de casa, que o senhor está comentando abraço, né? Eu abraço mais do que a Fernanda. As minhas meninas
A Isabelle me abraça sempre, a Ingrid vai, pai, abraça, né? As duas meninas, elas vêm e me abraçam, quando não, vêm as duas e abraçam juntos, né? Às vezes vem abraço em família, que a gente fala, vem os quatro, se abraçam, né? Então estão ali. Por quê? Eu acredito muito nisso, né? Quando elas me abraçam, elas estão sendo protegidas, sendo cuidadas, estão tendo segurança. O sentimento que passa para elas é esse. Está me dando proteção, né? Exatamente. Tanto a Isabelle, que é a menor, quanto a Ingrid. A Ingrid é grandona, quase do meu tamanho aqui. Ela vem me abraça ali, né? Fortuna, me abraça assim, né? Dá aquele abração de quase estralar. Mas ela está sentindo o quê? Meu pai está me protegendo, meu pai cuida de mim. Exatamente. E a gente precisa, como o pai principalmente, o pai de menina, ele precisa tomar muito cuidado. Recentemente eu conversei com um casal que fez educação de filhos, e ele disse que um divisor de água no relacionamento dele com as filhas dele foi exatamente numa das aulas, quando a gente disse para a gente tomar cuidado, porque às vezes você pega o filho, você vem desde pequeno abraçando a filha, daí a pouco ela entra na adolescência, na puberdade, né? Como dizem, ela começa a ficar mocinha, daí você começa a se afastar. Então ela vem às vezes para abraçar, você não abraça, né? As coisas deixam de ser natural, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque isso é importante para ela, né? Isso faz diferença na vida dela. Faz diferença, né? Na vida dela. Por quê? Porque para ela, a partir daquele momento que você mantém a distância, ela começa a alimentar um sentimento de rejeição. Até no curso tem uma parte que fala bem disso, né? A filha, se os pais não abraçarem sua filha adolescente, né, ou jovem, no seu caso, ela vai procurar o braço de alguém. Esse alguém que pode estar abraçando ela, talvez não seja a melhor pessoa indicada para isso. E a gente volta no primeiro, no que a gente já falou aqui hoje. Se você não ocupar o seu espaço, alguém vai ocupar. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Quem é que vai ocupar esse espaço, muitas vezes não tem os mesmos valores que nós temos. Esse é o grande mal. Esse é o grande problema que vai existir. Por falar em pais e filhos aqui, pastor Djalma, tem muitos pais que falam assim, eu sou amigão do meu filho, né? Meu filho é meu amigo. Isso desde quando a criança é pequena. Ele é meu amigão, eu sou amigão dele. Não é muito dessa forma que a gente acaba ensinando dentro dos nossos ensinamentos, nossos cursos. Mas assim, como o senhor dá uma visão geral desse assunto, assim, para a gente entender melhor esse assunto? Você sabe, né, que é interessante, porque na maioria das vezes que eu ministrei o curso de educação de filhos, aliás, eu sempre gostei de ministrar o curso de educação de filhos, né? De todos os que eu estou habilitado a ministrar, o que me dá assim, um prazerzaço mesmo para ministrar é a educação de filhos. E numa dessas aulas eu falei assim, viu, você não é amigo do seu filho. A pessoa ficou olhando assim para mim, como não sou amigo do meu filho? Não, você é pai. Você é pai do seu filho. Amigo, vai ter um momento certo lá na frente que você vai poder desenvolver essa relação de amizade, mas nesse momento você é pai. Na primeira fase da infância, você é o governador absoluto, você diz as regras. Né? Você vai dizer assim, isso pode e isso não pode. No segundo momento, você vai ter que negociar, isso pode por causa disso. Já dando mais informações do motivo do não, isso, né? Não pode por causa disso. Você entendeu? Então, essa responsabilidade ele não pode tirar. Então, toda vez que o pai ele se submete a ser amigo do filho nessa fase, está se nivelando ele está, né? nivelando, e o filho daqui a pouco ele não está achando que o pai é o pai. O pai é um amigão, que ele pode fazer qualquer coisa, como se ele tivesse um amigo lá do futebol, o amigo da escola, né? Que ele responde do jeito que ele quer, que ele faz do jeito que ele quer, que quando não está bom ele, né, dá uma torcida lá. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós não podemos deixar de exercer o nosso papel. E o nosso papel como pai é o seguinte, tem um momento que você é governador da vida dos seus filhos. Então é você que tem que... E normalmente você é governador quando você está criando a base de sustentação dele. Lá no início. Exatamente, que você está colocando...
que a gente chama de almoxerifado moral. Você está colocando os valores morais dentro do coração dele. Né? Esse é o primeiro momento, porque quando a gente fala de almoxerifado moral, é exatamente para entender assim, quando você vai abastecendo o almoxerifado moral do seu filho, isso começa na base, quando você vai abastecendo o almoxerifado moral dele, diante das circunstâncias que vão se desenhando na frente, ele tem que ter da onde buscar a resposta. Se ele tem isso já dentro, incutido dentro dele, ele fica muito mais fácil dele falar, não, isso aqui eu posso. E tomar a decisão, né? Porque ele já tem um parâmetro. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Você entendeu? Então, por quê? Porque isso faz parte da construção do alicerce, e é por isso que você, nesse momento, não pode fazer o papel de amigo, você tem que fazer o papel de pai, né? De cuidar, de ensinar, de educar, de corrigir, né? De fazer aquilo que fosse necessário para que ele realmente entenda que a vida, muitas vezes... E é interessante porque quando o pai se omite de fazer isso, achando que, hoje a gente... Né, eu posso até acreditar que tem muita gente que pode estar discordando na internet, fala que você cria um filho com problema, né? Quando você começa a cercear... dizer não. Cercear. O grande problema quando você acontece um negócio desse é exatamente que você pensa que você está construindo alguma coisa boa, mas não está. Né? Porque alguém vai dizer não, né? Com Sim, certeza. a vida não... Quando você já viu em algum momento a vida dizer sim quando era para dizer não? Não tem jeito. Às Não vezes tem jeito. O não é não, né? Se você não se preocupar em dizer não... Olha, eu arrisco a te dizer mais uma coisa. Meus filhos, muitas vezes, eu tinha condição de comprar alguma coisa que eles queriam, e eu dizia que não tinha condição, por quê? Porque só para eles entenderem que não é tudo o que eles queriam que eu podia dar. Porque quando você... na verdade, a gente trabalha no curso de educação de filhos, a gente fala da educação do funil, né? Sim, sim. Certo? Então, hoje o que nós vivemos na nossa sociedade é o funil invertido. Então, a boca para baixo, você dá um excesso de liberdade para ele, e depois, quando ele chega na pré-adolescência, na adolescência, você quer começar a fechar o funil. E aí que gera o conflito na cabeça do amigão, né? Porque meu amigão até agora era meu amigão, deixava fazendo tudo, e agora meu amigão quer me tesourar algumas coisas, né? Exatamente. Quer dizer, então, por quê? Porque você deu excesso de liberdade e ele não tinha maturidade e nem estrutura para poder assimilar esse excesso de liberdade. Então, às vezes, ele está tomando decisão que não era nem decisão da idade dele, né? Quando a gente fala do funil, a gente tem que começar o funil da maneira certa, a boca para cima. Por quê? Porque você pega ele ajustando embaixo, que é a base, é a hora que você está exercendo o seu papel de pai, de governador, né, da vida do seu filho, e aí você vai abrindo à medida que ele vai tendo mais responsabilidade. Né? Por quê? Porque aí ele já está preparado para algumas decisões, para algumas situações que ele já tem embasamento para poder tomar decisão. Isso não é com idade cronológica, na verdade é com maturidade de conhecimento e de assimilação de conceitos, né? De princípios. O que a gente trabalha, a gente entende através dos estudos que a gente já ministrou do Educação de Filhos, até por volta dos 4 anos você é o governador. Você dita as regras. Isso pode e isso não pode. Isso também não é um negócio fechado. É 4 anos, não. Então deu 4 anos e 1 mês já pode mudar. Não. Isso varia muito de contexto para contexto, mas basicamente até 4 anos você é o governador absoluto. A partir dos 4 anos começa a fase de negociação. Né? Então aí é a hora que você diz que não pode, mas você explica por quê. Você dá o conceito moral. Por que não pode? Já dá um embasamento para ele poder ter então, fundamentos no coração dele. Primeiro, né? É a ação, né? Não pode. E depois o fundamento moral. Por que não pode? Né? Para ele entender o porquê que não pode fazer determinada coisa, por que ele não pode ir em determinado lugar. Né? Então, isso aí a partir dos 4, 5, 6 anos. Né? E aí vai caminhando. Como diz o refrão, caminhando, cantando e seguindo a canção. Mas lá na frente, aí sim, lá na frente, depois que passou todas as fases, as etapas e
abasteceu o almoxarifado, passou essas etapas que o senhor disse, lá na frente, aí o pai pode se tornar um Aí amigo do fica seu natural. Fica natural. Hoje, por exemplo, eu sento com meu filho, com os meus 2 filhos, aliás, com os 3, né? Mesmo com o Guilherme também. Eu sento com meus filhos de 42, 41 e 32, né? 33? É. 31. Eu sento com eles hoje, a conversa já é de outro nível, você entendeu? A gente fala de coisas, não é de coisas de responsabilidade, nem minha e nem dele. A gente troca, é coisa de amigo mesmo. filho. Bater papo, É né? bater papo. Então, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco, aí você bate papo, né? Conversa, joga a conversa fora. Às vezes é aquilo que você falou, às vezes eles estão, por exemplo, às vezes eu saio com um dos meninos, e aí, tá tudo bem? Aí ele, se tem alguma coisa que não tá tudo bem, ele conta, você entendeu? Mas não com intenção de que eu vá interferir, ele conta porque é o coração dele que ele está abrindo, né? E, aliás, isso é uma coisa muito importante, porque eu tive uma experiência com meu filho do meio, o Daniel. Eu sempre... Chegou um momento que, assim, como ele é músico, né, e eu sei que ele luta com muita dificuldade, eu queria, de uma certa forma, a gente acabava sempre pensando em super proteger, né? Não é, no super proteger talvez não seja o termo exato, mas assim, você estava sempre preocupado com ele. Sim. Aí o que aconteceu? Um dia ele chegou lá, contou uma situação, eu cheguei para ele e falei assim, vê, o que eu posso ajudar? Ele falou assim, pai, eu não quero que o senhor me ajude com nada. A única coisa que eu quero é que o senhor escute o que eu tenho para falar. O problema é eu que vou ter que resolver. Então não adianta eu contar o problema para o senhor querer resolver o meu problema. O meu problema é eu que tenho que resolver. Eu só quero que o senhor me ouça. Falei, beleza, então estou aqui, sou todo ouvido. Eu queria compartilhar com alguém, né? Sim, com, no caso sim. aqui, o pai, que agora é seu amigo, para poder compartilhar o que Exatamente. estava incomodando, Você percebeu? né? Porque esse processo, você criou ele aonde? Na construção do lar, Desde a base, né? da base lá. Então, em vez dele procurar muitas vezes alguém de fora para compartilhar, ele está procurando quem? Alguém de dentro, que ele sabe que ele pode confiar. Né? Embora é aquilo que a gente fala, você não vai poder conseguir resolver todos os problemas, mas você com certeza vai dar para ele aquilo que ele precisa, né? Que é de poder abrir o coração dele. E isso entra num outro ponto que nós gostaríamos de conversar, né? Que fala sobre a honra, né? Do princípio da honra. Como honrar, né? Que nós, como filhos, nós temos que honrar os nossos pais, né? A Bíblia diz, né? Honrará teu pai e tua mãe para que vás bem e prolongue teus dias sobre a terra, né? Exatamente. Então, eu vejo a forma que o senhor comentou do seu filho, é uma forma dele estar honrando Sim, a vida do senhor também, né? sim. E é interessante porque muitas vezes a gente já deparou isso nas ministrações dos cursos. Fala assim, mas o meu pai me abandonou, mas o meu pai não sei o que. Quer dizer, teve lá os entreveiros de família que não... Como é que eu vou honrar o meu pai ou minha mãe? Ou minha mãe? Deus não está dizendo que você precisa amar o seu pai e a sua mãe. Está dizendo que você precisa honrar. Porque se você existe, é porque eles te puseram, eles te formaram no mundo, você entendeu? Então, essa é uma discussão que muitas vezes pode ir para um caminho que a gente não sabe onde vai dar. Mas o princípio bíblico é que nós devemos honrar os nossos pais, sempre. E é isso que vai fazer com que os nossos dias se prolonguem. Então, existe realmente, como o senhor falou, a dificuldade de alguém que talvez tenha sido abandonado, que não tenha sido bem cuidado, de ter essa honra. Mas, como o senhor falou, não está dizendo para amar e estar ali, mas de honrar. Né? Se o pai está passando por uma necessidade, uma dificuldade, Sim. E eu puder, mesmo que de repente eu tenha sofrido, ter assim, um filho que foi abandonado, foi largado, e de repente o pai está passando por uma dificuldade, e ele sabendo disso, ele pode ajudar, pode auxiliar, Sim. pode cuidar. É uma forma de estar honrando, né? Sim, que na verdade, quando você fala de honra é exatamente isso, é cuidado, né? Às vezes na velhice você não tem recursos, mas eu lembro, por exemplo, a mãe da Rose e o pai dela eram separados.
A minha sogra morava comigo, né? O dia que a minha sogra morreu, e o meu sogro tinha pouco contato, né? Tinha assim contatos pontuais. Não era um contato, não era uma vivência frequente. E talvez a Rose também, apesar dela não alimentar nenhum problema, talvez, com o pai, né? Eu estou falando talvez, mas depois, se você quiser corrigir, né? Não ter nenhum problema de relacionamento com o pai, mas era um relacionamento distante. Então, o dia que a mãe dela faleceu, eu falei assim, você procura o seu pai, se reconcilia com ele, para que você depois, o dia que ele for, você não ficar com nada, nenhuma sombra no seu coração. Nenhuma pendência, né? Exatamente. Ela foi, ela restaurou o relacionamento, entendeu? Cuidou dele, precisou levar ele para a Unicamp várias vezes, você entendeu? O dia que ele foi, o coração dela estava em paz. Conversou. Eu fui a última pessoa que conversou com ele antes dele falecer. Entendeu? E não ficou nenhuma coisa pesada no coração, por quê? Porque é aquilo que a gente fala, se você tiver que fazer alguma coisa, faça pela pessoa enquanto ela está viva. Depois não adianta você chorar na beira do caixão, dizendo, com remorso, você entendeu? Então faça as coisas quando dá para fazer. A gente fala isso porque nós, como no papel de pais aqui, a gente fala, o filho tem que honrar o pai, filho, você tem que me honrar, porque a Bíblia fala isso, né? Mas muitas vezes nós aqui esquecemos que temos os nossos pais. Sim. E muitas vezes a gente está exigindo a honra dos nossos filhos, mas aqui não está honrando o exemplo o nosso não está vindo, né? O exemplo não está vindo e a gente já sabe que nós somos espelhos, né? E como que vai funcionar, não é verdade? Então, assim, para a gente entender, assim, ninguém dá o que não tem. Se você cobra uma coisa do seu filho que você não está fazendo, é uma furada. Porque não dá certo. Não vai acontecer. Ele pode fazer, né, num determinado momento, enquanto ele for dependente de você, enquanto ele depender de alguma forma de você, do momento que ele tiver a liberdade dele, todos aqueles valores cairão por terra. Porque daí, na verdade, você criou, eu já ouvi esse termo, né? Você criou um filho obediente, mas não criou um filho com coração, com bagagem no coração para que ele tome as decisões corretas. Exato. Ele é obediente enquanto está sob os seus cuidados. Exatamente. Mas o almoxerifado dele está ali vazio, na verdade. Nesse aspecto está vazio. E para a gente aqui, caminhando para o nosso último assunto, porque o tempo aqui passa rápido, né? Eu já estou percebendo. Houve muito essa história, né, esse ditado, né, que os avós acabam estragando os netos. E essa pergunta é boa para os senhores aqui, para Rose e para o Djalma. Por quê? Como vocês ministraram e ministram muito cursos, né, para pais, né, e hoje estão no papel de avós. Isso é verdade? Eu não acredito que seja verdade, mas como que funciona isso, pastor Djalma? Olha, a Fernanda vai falar também. Eu já falei algumas vezes que devia ter um curso como educação de netos, a maneira de Deus, você entendeu? Porque educação de avós, a maneira de Deus. Porque, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Ser avô é a coisa mais gostosa do mundo. Gostosa. É a cereja do bolo. Ser avô é alguma coisa assim que dá um up na gente, porque assim, de tudo que nós falamos agora, do relacionamento do casal, da educação de filhos, você tem que exercer um papel, e o seu papel é de pai. Com o neto, você não tem essa responsabilidade. Né? Na verdade, você não pode deixar o seu neto... você não pode incentivar seu neto a violar princípios. Né? Mas você já não tem mais a responsabilidade de educar. Então é aquilo. Você curte de forma descontraída, sem... Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que eu sempre quis ter muitos netos. Só tive um até agora. E eu acho que vai ser difícil de aumentar essa conta. Tem que orar, pastor Djalma. Mas eu tenho fé. Aliás, esse final de semana que eu estive lá na casa do meu filho, eu falei para eles, e aí, quando é que vem a menina, né? E eles já voaram fora, como diz o jargão popular. Mas é muito gostoso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu curto demais.
E é interessante porque eu não tive esse relacionamento com meu avô, né? E eu já tive amigos que os filhos tinham um relacionamento muito próximo, muito assim, de cumplicidade com os avós. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei assim, o dia que eu tiver um neto, eu quero ser esse tipo de avô para o meu neto, né? Então, por quê? Porque eu não tive isso. Né? Aliás, eu morei um tempo com meus avós por parte de mãe, mas eu não conheci meus avós por parte de pai, né? Que são lá do Nordeste, e eu não conheci. Mas eu não tive, mesmo o tempo que eu morei com meus avós, não era um relacionamento de neto com avô, você entendeu? Era outra forma, então eu curto muito. Aproveita. Não? Bom, a experiência que a gente teve lá em casa, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu ia passar as férias na casa dos meus avós materno, né? Porque eu também não tive a oportunidade de conhecer meus avós paternos. E a gente ia passar as férias, mas eu com a minha prima, a gente ficava fazendo faxina. Aí a avó ficava atrás, recolhendo tudo que a gente jogava no lixo e pondo de volta no lugar. Então, assim, é essa lembrança gostosa que a gente tem, né? Até hoje, eu com a minha prima, a gente senta, conversa, a gente lembra das nossas artes que fazia na casa da avó. E aí, eu recordando, eu lembrei das minhas meninas, né? A Ingrid e a Isa. O meu pai foi um avô muito assim, meu pai curtiu demais o tempo que ele estava aqui, né, com a gente. Ele curtiu esse momento com a Ingrid, com a Isa, um pouco menos, né, com os meninos que chegaram depois, não conseguiu. Mas assim, a Ingrid, ele gatinhava no chão, saía, brincava de esconde-esconde, né? Ele cortava a vassoura ao rodo para ela poder já ajudar a avó em casa. Então, assim, ela tem essas lembranças, ela conta para a gente o que ela fazia com os avós, né? E o meu sogro teve o privilégio de ver a Ingrid dando os primeiros passinhos, né? O meu sogro foi assim, foi pouco tempo, mas foi marcante, porque, por incrível que pareça, por mais que ela era muito pequenininha, a gente contando para ela, parece que ela consegue ter essa memória. É a memória afetiva, né? Exatamente. Então, assim, porque meu sogro, ela deu os primeiros passinhos com meu sogro. E aquilo, o olho dele encheu de lágrimas. Então, assim, é gostoso. Eu falo assim que... Não tem. Olha, toda semana a gente conversa com ele, que ele está a 1.100 quilômetros daqui, né, o meu neto. Toda semana a gente conversa com ele pelo Zap no vídeo. Meu, você não acredita o que ele apronta no vídeo. Ele curte o momento com o avô. Nossa, ele curte demais, né? Do avô, com a avó. É muito gostoso. Por isso que as minhas meninas sempre querem ou ir para casa da minha mãe ou para minha sogra, né? Porque sempre tem Cara, alguma coisa. E eu tô numa torcida, venho discipulando ele assim que você tiver idade, você pede pro seu pai colocar você no avião, o vovô vai buscar você no aeroporto e você fica lá um mês na casa do vovô. Aí, ó. É isso que ela tá falando, a Fernanda tá falando, que as meninas gostam de passear com a avó. A minha sogra gosta mais de sair com as crianças, né, com as minhas meninas. A minha mãe já fica mais em casa ali, mas na casa da minha mãe, como tem elas de neta, meus irmãos têm filhos e filhas, né? Então lá a netaiada ali se reúne tudo, né? Na casa da avó. E ali, ela tem um quartinho onde meu pai tinha uma oficina no fundo da casa, que aquilo lá virou a área de lazer das crianças, né? Então... é o cantinho Não, mas dela. você sabe que quando a gente... Agora me veio à memória aqui um fato bem recente. A gente foi para Montes Claros nesse feriado do começo de novembro, né? Então era para a gente ter saído daqui 4 e pouco da manhã para chegar lá por volta de umas 5:30 da tarde, 6 horas da tarde. Aí por uma questão lá deu uma pane no carro na noite de quinta-feira. Eu tive que levar o carro no mecânico na sexta-feira de manhã para ver o que era. Ele resolveu rapidinho, era só apertar uns parafusos lá, resolveu rapidinho. O resultado, nós saímos daqui, eram 9:30 da manhã. Pegamos, imagine você rodar 1.100 quilômetros com chuva. Chuva.
E os últimos 250 quilômetros é estrada simples, debaixo de chuva. Gastamos 16, quase 17 horas de estrada. Então nós saímos daqui 10 horas da manhã, 9h30 da manhã, chegamos lá quase 1h da manhã. Adivinha onde que ele estava? No portão. No ombro do pai, esperando o avô chegar. Olha lá, ai que bênção, né? Aí, para vir embora, no domingo à noite, eu falei assim para ele: Vini, amanhã o vovô vai embora, então eu quero despedir de você agora. Porque amanhã o vovô vai embora, você vai estar dormindo. Ele falou: não quero que você vá embora. Eu falei: não, mas o vovô precisa ir, que o vovô tem que trabalhar e tal, não sei o quê. Aí eu despedi e subi para dormir, né? Subi para dormir, no outro dia acordei 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, fizemos as malas, colocamos as coisas no carro. Fomos lá, ele estava dormindo no sofá da sala. Fui lá, dei um beijo nele, a Rose deu um beijo nele e tal, abençoamos ele. Quando eu bati a partida no carro, ele pulou do sofá e correu lá. Olha. Aí deu um abraço, né, deu um beijo, falou tchau. Então, são essas coisas que fazem você ficar apaixonado pelo neto, você entendeu? E essa história que o vô deseduca é mito, né? Não, é mito, porque na verdade eu O vô jamais, curte, na verdade, né? jamais eu vou desautorizar o meu filho ou minha nora na educação dos filhos. Tanto que muitas vezes ele vem e fala alguma coisa, fala: não, vai lá e pede pro seu pai, pra sua mãe. Se ele falar que pode, pode. Aí eu vou junto com você. Aí o vô vai, aí o vô tá liberado. Que eu acho assim bonito, né? Igual lá em casa, a Isabelle, ela liga todo dia para as duas avós, né? Para saber como as avós tá. Ela liga tanto no período da manhã, ela liga na hora do intervalo dela de escola, né? E ela sempre termina a frase: vovó, eu te amo, né? Então assim, ela tem essa preocupação. Né? Ela, à noite, a mesma coisa. Antes de dormir, boa noite. Então, a Isabelle, ela tem ela consegue demonstrar dessa forma. A Ingrid é mais reservada, mas a Ingrid também tem aquele cuidado, aquele amor, né? Mas me admira essa forma, esse carinho que ela tem com as avós. Então, mas né? por quê? Porque o almoxerifado moral dela está bem, tá bem carregado, com todas as informações que ela precisa. Exatamente. Como ela não teve essa chance com os avós, né, ou com os vós, então ela faz isso com as avós, né? Então esse cuidado, esse carinho, ela mesma falou. Ela falou: eu não conheci meu vovô, né? Mas eu gostaria de ter conhecido, porque eu acho que seria muito bom. Então, assim, ela vê as fotos, então ela tenta imaginar, né? Mas ela fala assim: eu tenho a vovó, então eu tenho que curtir a vovó. É isso. Então, Não, é interessante porque o Vinícius disse que antes da gente chegar na sexta-feira lá, durante o dia, ele fica muito na casa da outra avó lá, né? Aí disse que ele falou assim para outra avó: vovó, esse final de semana eu não vou vir aqui porque os meus avós lá de longe estão vindo para cá, viu? Já avisou as avós. Aí a empregada estava limpando a casa na sexta-feira e falou assim: limpa direito que meus avós vão chegar hoje. Deixa tudo em ordem. Deixa tudo em ordem que meus avós vão chegar hoje. Então você vê que tem a conexão, né? E eu acho que isso que é gostoso. E é isso que dá gás para a gente rodar, cara. 1.100 quilômetros, 16 não é horas fácil, de viagem. 29, né? Porque na verdade foi 16 para ir, 13 para voltar, foi 29 horas de estrada para ficar 2 dias lá. 2 dias. É muita vitalidade, muita força mesmo, muita disposição e desejo de estar junto. Não, e Deus abençoou, porque apesar de todos os desafios, foi uma viagem assim, muito tranquila, tanto para ir mesmo com 16 horas de chuva, como para voltar 13 horas, e foi muito tranquilo. Muito bom. Nossa conversa, pastor Djalma e Rose, está muito legal, mas nós vamos ter que... O bate-papo tem que encerrar. Vai ter que parar. Uma hora teria que acabar, né? Eu queria agradecer ao senhor pela disposição e a Rose por estar com a gente aqui hoje. É sempre uma honra para nós receber o senhor. O senhor sabe o carinho que nós temos para o senhor, o respeito, a honra, né? E como eu disse antes, né, nós estamos aqui hoje fruto daquilo que o senhor um dia acreditou em nós e convidou para trabalhar nesse ministério. Então, eu agradeço a presença do senhor aqui. E, com certeza, nós vamos ter outra oportunidade, porque o senhor tem muita informação para passar para a gente e para quem nos acompanha. Amém. A gente quer agradecer também, porque foi muito bom, uma conversa gostosa, né?
relembrando tudo que já estudamos com relação à família, com relação à educação de filhos. E é bom a gente fazer esse rescaldo e perceber que muita coisa atuou na vida da gente e a gente espera que atue na vida de quem escutou isso daqui, né? Amém. Esse é o nosso desejo, né? Que as pessoas que escutem possam aplicar isso na vida deles, né? Amém. Pastor Lauro, eu quero dizer assim, o meu coração é grato, né, pela honra que vocês sempre demonstram com a gente. Fizemos isso com muita alegria. Confesso que eu fiquei meio temeroso, porque essa experiência de você falar ao vivo, com transmissão ao vivo, mexe um pouquinho com... Mas vai acostumando, pastor. Vocês tiveram assim, o discernimento de deixar a gente bem à vontade. Eu espero que aquilo que você idealizou tenha sido alcançado. E que a gente, quando se tiver outra oportunidade, você sabe que você sempre pode contar com a gente. Quando você fala que você é fruto do nosso trabalho, você sempre fez por merecer. Você e a Fernanda sempre foram dedicados, sempre fizeram as coisas com excelência para Deus. E se vocês estão nesse momento, nessa posição, é porque vocês merecem estar nela. E nós também temos que honrá-los, porque vocês têm cuidado com muito discernimento e com muita leveza, né, de todas essas coisas que eu sei que cuidar do Ministério de Família dá trabalho, exige dedicação, e isso vocês têm demonstrado de sobra. Então nós aqui agradecemos a oportunidade que vocês nos deram de estar aqui junto. Foi um prazer, realmente um prazer poder trocar algumas ideias. E se vocês quiserem material, nós temos mais material. Tem a família, com o curso do Haggai, né, eu tenho todo o material lá, se vocês quiserem a gente pode compartilhar, e num outro momento aí vocês podem fazer um outro trabalho aí com relação a isso. Com certeza, nós vamos ter outra oportunidade. Obrigado, pastor Djalma. Valeu. Obrigado, Rose. Obrigado, Fernanda. Para você que nos acompanhou aqui, não esqueça de compartilhar o link desse programa com seus amigos. Você viu que o programa foi uma bênção hoje, muito interessante, muito profundo, muita informação interessante e importante para nós como famílias, né? Então compartilhe com seus amigos, seu conhecido, compartilhe com as pessoas que você fala, olha, aquela palavra foi boa, é legal. Então faz isso na sua rede social, né? Também quero pedir para você que se inscreva no sininho, não se inscreva no sininho, se inscreva no canal da igreja, né? Se inscreva no canal da igreja no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações de tudo aquilo que a igreja do Nazareno aqui tem para proporcionar. São muitas atividades, muitos assuntos, muitas coisas boas que podem edificar a sua vida, além desse programa que nós temos aqui. E eu convido você para que na próxima semana esteja com a gente. Nós teremos aqui um novo tema, novas pessoas, convidados nossos que já estão se preparando para estarem aqui batendo um papo com a gente num assunto muito interessante e muito pertinente. Mas antes de a gente ir embora e encerrar, eu queria orar para que a bênção de Deus esteja dentro do seu lar e dentro dos nossos lares. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, louvamos a Ti e agradecemos por essa noite especial na Tua presença, Pai. Agradeço pela vida do pastor Djalma, pela Rose que esteve com a gente aqui e por cada casa, por cada lar que tem nos acompanhado. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que a Tua alegria, que a prosperidade do Senhor esteja dentro dessas casas, Pai. Que a bênção do Senhor esteja nesses lares, que o Senhor possa reinar e trazer alegria e paz nos lares que estão com dificuldades. Que o Teu amor venha florescer, Pai. Obrigado por nossas vidas, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença no nosso meio. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Abençoe as nossas vidas e abençoe esses lares que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.